Você já imaginou olhar nos olhos da sua filha e saber que ela tem apenas 3 meses de vida? Que nenhum médico na sua região pode salvá-la. E que você, um homem simples que nunca teve mais de R$ 50 no bolsão, precisa juntar R$ 120 mil em menos de 90 dias ou vai enterrar a única pessoa que te faz acordar todos os dias com esperança no coração. Essa é a história de Cauã, um pai que deixou sua aldeia, sua cultura e sua própria identidade para salvar Inayá, sua menina de apenas 9 anos. Mas o que aconteceu depois da cirurgia vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre família, sacrifício e o verdadeiro sentido da vida. Me responde uma coisa antes de continuar. Você conseguiria vender tudo o que tem, até suas lembranças mais preciosas, por alguém que você ama? Fica comigo porque essa história vai te deixar sem palavras. Cauã acordou naquele dia como acordava todos os outros dias na aldeia Tupi-Guarani, no interior do Amazonas. O sol ainda não tinha nascido completamente quando ele já estava de pé, preparando a rede de pesca que usaria no rio. Aos 32 anos, Cauã era conhecido na comunidade como um homem trabalhador, respeitoso com os mais velhos e um pai dedicado. Sua filha Inayá era tudo para ele. Desde que a mãe da menina havia falecido no parto de um segundo filho que também não sobreviveu, Cauã criava Inayá sozinho, com a ajuda da comunidade, mas principalmente com um amor tão grande que parecia ocupar todo o espaço da pequena oca onde moravam. A menina tinha acabado de completar 9 anos e era uma criança alegre, que adorava nadar no rio pela manhã e ajudar o pai a secar os peixes ao sol da tarde. Mas naquela semana, algo estava diferente. Inayá não tinha vontade de brincar, reclamava de dores nas costas e vomitava quase tudo que comia. Cauã, preocupado, levou a filha até o posto de saúde mais próximo, que ficava a 3 horas de barco da aldeia. O médico que atendeu Inayá não conseguiu disfarçar a expressão de preocupação quando apalpou a barriga da menina e sentiu algo que não deveria estar ali. Ele pediu para que Cauã esperasse do lado de fora enquanto examinava a criança com mais cuidado. Quando voltou, cerca de 20 minutos depois, o rosto do médico estava pálido. Ele pediu que Cauã se sentasse e, com uma voz que tentava ser firme mas tremia nas pontas, disse que precisava encaminhar Inayá para a capital imediatamente. Havia uma massa abdominal, possivelmente um tumor, e era necessário fazer exames urgentes para entender o que estava acontecendo. Cauã sentiu o chão sumir embaixo dos seus pés. Ele nunca tinha saído da região da aldeia, não entendia muito bem o que era um tumor, mas pela cara do médico, sabia que era algo muito sério. Você já sentiu aquele aperto no peito quando recebe uma notícia que pode mudar sua vida para sempre? Aquele momento em que o mundo parece parar e você não consegue processar o que está ouvindo? Foi exatamente isso que Cauã sentiu naquela pequena sala do posto de saúde. Na capital, depois de uma viagem de quase um dia inteiro de barco e ônibus, os exames confirmaram o pior cenário possível. Inayá tinha um tumor renal maligno em estágio avançado. O oncologista explicou para Cauã, usando palavras que ele mal conseguia compreender, que a menina precisaria passar por uma cirurgia complexa para retirar o rim afetado, seguida de sessões de quimioterapia. O médico foi direto, sem rodeios. Sem a cirurgia, Inayá teria no máximo 3 meses de vida. Com a cirurgia e o tratamento, as chances de sobrevivência subiriam para 70%. Mas havia um problema gigantesco. O hospital público tinha uma fila de espera de quase 8 meses para cirurgias desse tipo. E Inayá não tinha 8 meses. Ela tinha apenas 90 dias, se muito. A única opção era fazer a cirurgia em um hospital particular, e o valor era algo que Cauã nunca tinha visto na vida. R$ 120 mil. Para um homem que vivia da pesca e da pequena agricultura de subsistência, que nunca tinha segurado mais de R$ 50 ao mesmo tempo, aquele número parecia impossível, inatingível, absurdo. Cauã voltou para a aldeia com Inayá e uma sentença de morte pendurada no pescoço. Mas ele não era o tipo de homem que desistia fácil. Naquela mesma noite, reuniu os líderes da comunidade e contou tudo. A aldeia inteira se mobilizou. Fizeram uma vaquinha. Cada família doou o que podia. Alguns deram R$ 5, outros 10. Os mais velhos doaram artesanato para que Cauã pudesse vender na cidade. Em 2 semanas, a comunidade conseguiu juntar R$ 4.700. Era um valor significativo para aquele povo que tinha tão pouco, mas ainda estava muito longe dos 120 mil necessários. Cauã agradeceu com lágrimas nos olhos, mas sabia que precisava de muito mais.
Foi aí que ele tomou a decisão mais difícil da sua vida. Me diz uma coisa, você já precisou escolher entre manter suas raízes, sua história, tudo o que você é, ou salvar alguém que você ama mais que tudo? Essa é uma escolha que ninguém deveria ter que fazer, mas Cauã não tinha alternativa. Ele começou a vender tudo. Vendeu o barco que havia construído com as próprias mãos, aquele que usava para pescar todos os dias e que era sua principal fonte de sustento. Vendeu os instrumentos de trabalho, as redes, os anzóis, as ferramentas. Vendeu as roupas tradicionais da aldeia que havia herdado do seu pai, peças que tinham um valor sentimental imensurável. Vendeu os colares, os cocares, os adornos que sua falecida esposa havia feito antes de morrer. Cada item vendido era um pedaço da sua identidade indo embora, mas ele não se importava. A vida de Inaiá valia mais que qualquer objeto material, mais que qualquer lembrança, mais que qualquer tradição. Em 3 semanas, conseguiu juntar mais 8 mil reais. Ainda estava longe, muito longe dos 120 mil. Foi quando um comerciante da cidade, que comprava peixes da comunidade, ouviu a história e sugeriu algo que Cauã nunca tinha considerado. Ele poderia vender o terreno onde ficava sua oca, o pedaço de terra que sua família ocupava há gerações. Essa sugestão dividiu a aldeia. Os mais velhos diziam que a terra era sagrada, que não poderia ser vendida, que aquilo era uma traição aos ancestrais. Outros entendiam o desespero de Cauã e apoiavam a decisão. O pai da menina passou 3 noites em claro, conversando com os espíritos, pedindo orientação, chorando até não ter mais lágrimas. No 4º dia, ele acordou com uma certeza no coração. A terra era importante, mas Inaiá era sua filha. Se os ancestrais não entendessem, que não entendessem. Ele vendeu o terreno por 35 mil reais para um fazendeiro que queria expandir suas terras. Agora, Cauã tinha pouco mais de 48 mil reais. Era quase metade do valor, mas o prazo estava acabando. Inaiá estava cada dia mais fraca. Tinha perdido quase 8 quilos, a pele estava pálida e os olhos que antes brilhavam agora pareciam apagados. O tempo estava acabando e Cauã sabia disso. Foi quando aconteceu algo que ele nunca esperava. A história de Cauã começou a se espalhar pela região. Um jornal local publicou uma matéria sobre o pai indígena que estava vendendo tudo para salvar a filha. As redes sociais compartilharam a história centenas de vezes. De onde você está assistindo esse vídeo agora? Será que você compartilharia a história de um pai desesperado tentando salvar sua filha? Porque foi isso que milhares de pessoas fizeram. Em uma semana, a campanha online levantou mais 30 mil reais. Pessoas de todo o Brasil começaram a doar, 5 reais aqui, 10 ali, alguns até 50 ou 100 reais. Cauã não entendia muito bem como funcionava essa coisa de internet, mas estava grato. Agora ele tinha 78 mil reais. Ainda faltavam 42 mil, e o prazo final dado pelos médicos estava a apenas 10 dias de distância. Desesperado, Cauã fez algo que ia contra tudo que ele acreditava. Ele foi até uma agência de empréstimos na capital e pediu um empréstimo usando como garantia literalmente tudo que lhe restava. Seus documentos, o dinheiro que já tinha juntado, e uma promissória assinada onde ele se comprometia a trabalhar pelo resto da vida para pagar aquela dívida se fosse necessário. O gerente da agência, um homem de meia idade que normalmente não se comovia com histórias de clientes, olhou nos olhos de Cauã e viu algo que o fez mudar de ideia. Ali estava um homem que tinha perdido tudo, que havia deixado sua cultura, suas raízes, sua própria identidade para salvar sua filha. O gerente aprovou um empréstimo de 50 mil reais com juros absurdos que Cauã levaria anos para pagar, mas ele não se importava. Com 128 mil reais em mãos, ele correu até o hospital e pagou à vista pela cirurgia de Inaiá. A cirurgia foi marcada para 2 dias depois. Cauã dormiu no corredor do hospital, sem comer direito, rezando para todos os deuses que conhecia e até para aqueles que não conhecia. No dia da cirurgia, quando levaram Inaiá para o centro cirúrgico, ela segurou a mão do pai e disse algo que ele nunca esqueceria. Papai, eu não tenho medo. Se eu não voltar, você precisa prometer que vai continuar vivendo, que vai ser feliz e que vai encontrar outra família. Cauã segurou as lágrimas e prometeu, mas no fundo do coração ele sabia que sem Inaiá não havia vida, não havia felicidade, não havia nada. A cirurgia durou 7 horas. Foram as 7 horas mais longas da vida de Cauã.
Cada minuto parecia uma eternidade. Ele andava de um lado para o outro no corredor, incapaz de ficar parado, incapaz de pensar em qualquer outra coisa que não fosse sua menina ali dentro, lutando pela vida na mesa de operação. Quando o cirurgião finalmente saiu da sala, estava cansado, mas com um leve sorriso no rosto. A cirurgia tinha sido um sucesso. Eles conseguiram remover todo o tumor e o rim afetado. Inayá estava estável, mas ainda corria risco. As próximas 48 horas seriam críticas. Se ela passasse por esse período sem complicações, as chances de recuperação completa eram grandes. Cauã caiu de joelhos ali mesmo no corredor e chorou como não chorava desde o dia que sua esposa morreu. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Mas a jornada estava longe de terminar. Nas primeiras 24 horas após a cirurgia, Inayá teve uma febre muito alta e uma infecção começou a se instalar. Os médicos precisaram intervir novamente, dessa vez para drenar um acúmulo de líquido e administrar antibióticos potentes. Cauã não saiu do lado da cama da filha nem por um minuto. Ele segurava a mão dela, conversava com ela mesmo quando ela estava inconsciente, cantava as canções da aldeia que ela tanto gostava. No terceiro dia, Inayá finalmente abriu os olhos. A primeira coisa que ela viu foi o rosto do pai, cansado, barbudo, com olheiras profundas, mas sorrindo. "Papai, você está aqui", ela murmurou com a voz fraca. "Eu sempre vou estar aqui, minha filha", respondeu Cauã. A recuperação foi lenta e dolorosa. Inayá precisou ficar no hospital por mais 3 semanas. Durante esse tempo, Cauã dormia em uma cadeira ao lado da cama dela, comia sobras das refeições do hospital e recusava qualquer ajuda financeira adicional que as pessoas ofereciam. Ele já se sentia em dívida com o mundo inteiro. Quando finalmente receberam alta, Inayá ainda estava fraca. Precisaria fazer sessões de quimioterapia preventiva por 6 meses e tomar medicamentos pelo resto da vida. Mas ela estava viva. E para Cauã, isso era tudo o que importava. Mas aqui vem a parte da história que vai te surpreender. Lembra que eu disse que o que aconteceu depois ia te fazer repensar tudo? Então, você imagina o que aconteceu quando Cauã e Inayá voltaram para a região da aldeia? Como você acha que a comunidade reagiu? Bom, quando eles chegaram lá, descobriram que muita coisa tinha mudado. O terreno que Cauã havia vendido estava sendo transformado em uma fazenda. A oca onde moravam não existia mais. E a aldeia estava diferente. Alguns membros da comunidade, especialmente os mais velhos, estavam magoados com Cauã por ter vendido a terra ancestral. Eles diziam que ele havia quebrado um tabu sagrado, que tinha traído a confiança dos antepassados. Cauã e Inayá não tinham mais onde morar. Pela primeira vez na vida, Cauã se sentiu completamente perdido. Ele havia salvado sua filha, mas tinha perdido tudo no processo. Sua casa, sua terra, seu lugar na comunidade, sua identidade. Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Um casal que havia acompanhado a história pelas redes sociais, donos de uma pequena pousada na cidade mais próxima, ofereceu um quarto para Cauã e Inayá morarem temporariamente. Eles não cobraram nada, apenas pediram que Cauã ajudasse com pequenos serviços de manutenção quando pudesse. Cauã aceitou com gratidão, mas se sentia deslocado. Ele era um homem da floresta, acostumado com o rio, com a pesca, com a vida simples da aldeia. Na cidade, tudo era diferente, barulhento, confuso. Ele não sabia ler muito bem, não entendia de tecnologia, não conhecia as regras daquele mundo urbano que agora era sua realidade. Mas ele tinha Inayá, e isso era tudo o que precisava. A menina começou a fazer as sessões de quimioterapia. Eram dias difíceis. Ela perdia os cabelos, vomitava constantemente, ficava fraca e cansada. Mas nunca reclamava. Ela via o sacrifício que o pai tinha feito e não queria decepcioná-lo. Enquanto isso, Cauã tentava se adaptar à nova vida. Ele arrumou um emprego em uma obra de construção, carregando tijolos e misturando cimento. O trabalho era pesado, mas ele não se importava. Ele precisava pagar o empréstimo e sustentar Inayá. Nas horas vagas, ele tentava aprender a ler melhor com a ajuda da dona da pousada. Era difícil, mas ele estava determinado. Ele queria ser alguém melhor, não apenas para si mesmo, mas para que Inayá pudesse ter orgulho dele. Passou-se um mês,
depois 2, 3. As sessões de quimioterapia estavam chegando ao fim e Inayá estava respondendo muito bem ao tratamento. Os médicos estavam otimistas. A menina estava ganhando peso, voltando a sorrir, começando a ter energia novamente. Mas foi durante esse período que algo extraordinário começou a acontecer. Algo que mudaria não apenas a vida de Inayá e Cauã, mas tocaria o coração de milhares de pessoas. Inayá, que sempre foi uma menina esperta e observadora, começou a perceber outras crianças no hospital onde fazia o tratamento. Crianças que também tinham câncer, que também estavam lutando pela vida. Mas ao contrário dela, muitas dessas crianças não tinham ninguém. Seus pais tinham abandonado quando descobriram a doença, ou simplesmente não tinham condições de estar ali. Inayá começou a conversar com essas crianças durante as sessões de quimioterapia. Ela compartilhava os lanches que seu pai trazia, contava histórias da aldeia onde cresceu, cantava as músicas que Cauã cantava para ela. Ela se tornou uma espécie de luz naquele ambiente pesado e triste do hospital. As enfermeiras começaram a notar. Uma delas comentou com Cauã sobre como a presença de Inayá estava ajudando as outras crianças. Muitas delas, que antes ficavam caladas e deprimidas, agora sorriam e conversavam. Inayá tinha um dom natural para alegrar as pessoas. Foi então que Inayá teve uma ideia. Ela pediu para o pai ajudá-la a fazer algo especial. Ela queria criar pequenos presentes para as crianças do hospital. Usando materiais simples como papel colorido, barbante e folhas que ela encontrava no pequeno jardim da pousada, ela começou a fazer pulseiras e colares artesanais. Não eram as peças elaboradas que sua mãe costumava fazer, mas eram feitas com amor e dedicação. Toda semana, quando ia para a sessão de quimioterapia, ela levava esses presentes e distribuía para as outras crianças. O gesto simples tocou profundamente os corações de todos no hospital. Você consegue imaginar uma criança de 9 anos, que acabou de passar por uma cirurgia grave e está fazendo quimioterapia, usando seu tempo e energia para alegrar outras crianças? Inayá não via sua situação como motivo para se fechar no próprio sofrimento. Ela via como uma oportunidade para ajudar quem estava passando pela mesma dor. A história se espalhou rapidamente pelo hospital. Uma das enfermeiras postou uma foto de Inayá entregando suas pulseiras artesanais nas redes sociais, e a imagem viralizou. Milhares de pessoas compartilharam, comentaram, se emocionaram. Inayá se tornou um símbolo de superação e generosidade. Mas ela não entendia toda essa atenção. Para ela, estava apenas fazendo o que achava certo. Quando terminou suas sessões de quimioterapia, os médicos deram a notícia que Cauã tanto esperava ouvir. Inayá estava curada. O câncer tinha sido completamente eliminado. Ela precisaria fazer exames de controle pelos próximos 5 anos, mas as chances de o câncer voltar eram mínimas. Cauã chorou tanto naquele dia que pensou que ia desidratar. Era a vitória que ele tanto havia lutado para conquistar. Sua filha estava viva, saudável e com um futuro pela frente. Mas a história não termina aqui. Na verdade, é aqui que ela realmente começa. Você está pronto para a parte mais incrível? Aquela que vai te mostrar o verdadeiro poder da transformação e do amor? Quando Inayá recebeu alta definitiva do tratamento, ela não queria deixar o hospital. Não porque tivesse medo ou porque estivesse doente, mas porque não queria abandonar as crianças que tinha conhecido durante os meses de tratamento. Ela pediu para o pai se podia continuar visitando o hospital uma vez por semana para ver seus amigos. Cauã, que nesse ponto já tinha conseguido um emprego melhor como assistente em uma marcenaria graças às habilidades que aprendeu trabalhando na construção, aceitou. Toda sexta-feira à tarde, depois da escola onde Inayá tinha sido matriculada, eles iam juntos ao hospital. Ela levava suas pulseiras, conversava com as crianças, brincava com elas e, principalmente, dava esperança. Uma assistente social do hospital percebeu o impacto positivo que Inayá estava causando e sugeriu algo a Cauã. Por que não formalizar isso? Criar um projeto onde Inayá e outras crianças que superaram o câncer pudessem ajudar as que ainda estavam em tratamento? Cauã adorou a ideia, mas não tinha ideia de como fazer isso acontecer. Foi aí que entrou a comunidade online que tinha ajudado a salvar Inayá. Quando a notícia desse novo projeto se espalhou, as doações começaram a chegar novamente. Dessa vez, não eram apenas dinheiro, mas materiais de artesanato, livros infantis,
brinquedos, tudo que pudesse alegrar as crianças no hospital. Em 3 meses, com a ajuda de voluntários e de uma pequena ONG local, nasceu o Projeto Guerreiros da Vida. O nome tinha sido escolhido pela própria Inayá. Ela dizia que todas as crianças que lutavam contra o câncer eram guerreiros e mereciam ser tratados como heróis. O projeto começou pequeno, apenas no hospital onde Inayá tinha sido tratada. Mas rapidamente ganhou força. Crianças que tinham superado o câncer se voluntariavam para visitar e apoiar as que ainda estavam em tratamento. Eles faziam oficinas de artesanato, contavam suas histórias de superação, brincavam e, principalmente, mostravam que era possível vencer. Inayá se tornou a embaixadora do projeto. Ela dava palestras em escolas, conversava com famílias de crianças doentes, aparecia em programas locais de TV contando sua história. E sempre, ela mencionava o sacrifício do seu pai. Como ele havia vendido tudo, deixado sua aldeia, sua cultura, para salvá-la. E como esse amor incondicional tinha inspirado ela a querer ajudar os outros. Cauã assistia tudo isso com o coração cheio de orgulho. A menina que ele tinha salvado agora estava salvando outras pessoas, não fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente. Depois de 1 ano do fim do tratamento, Inayá estava irreconhecível. Não pela aparência física, seu cabelo tinha crescido novamente e ela estava forte e saudável, mas pela maturidade e sabedoria que demonstrava. Com apenas 10 anos, ela falava sobre empatia, compaixão, gratidão e superação de uma forma que impressionava adultos. Ela tinha se tornado uma inspiração não apenas para crianças doentes, mas para qualquer pessoa que estava passando por dificuldades. O Projeto Guerreiros da Vida cresceu tanto que passou a atender 3 hospitais diferentes na região. Mais de 50 crianças já tinham se beneficiado diretamente do apoio emocional e das atividades oferecidas. E tudo tinha começado com uma menina que, em vez de se vitimizar pelo que passou, decidiu usar sua experiência para ajudar os outros. Me responde sinceramente, quantas pessoas você conhece que passaram por algo traumático e, em vez de ficarem amarguradas, usaram aquilo para fazer o bem? Isso é raro. Isso é especial. Isso é Inayá. Mas como ficou a vida de Cauã? Bom, ele nunca voltou para a aldeia. A separação tinha sido dolorosa e definitiva. Alguns membros da comunidade eventualmente o procuraram e pediram desculpas pela forma como o trataram, mas a ferida ainda estava aberta. Cauã tinha feito as pazes com sua decisão. Ele não se arrependia de ter vendido a terra, de ter deixado sua cultura, de ter sacrificado tudo. Como ele poderia se arrepender quando via Inayá todos os dias, viva, saudável, fazendo diferença na vida de outras pessoas? Ele encontrou um novo propósito na cidade. Além do trabalho na marcenaria, ele começou a ajudar no Projeto Guerreiros da Vida, usando suas habilidades manuais para fazer brinquedos de madeira para as crianças do hospital. Ele também começou a dar oficinas de artesanato indígena, ensinando as técnicas que tinha aprendido na aldeia. De certa forma, ele tinha encontrado uma maneira de manter viva sua cultura enquanto construía uma nova vida. A dívida do empréstimo ainda estava lá, seria paga pelos próximos 10 anos. Mas Cauã não via isso como um fardo. Era o preço que tinha pagado pela vida da sua filha, e era um preço que valia cada centavo. Ele trabalhava duro, economizava o que podia, e nunca atrasava uma parcela. O gerente da agência de empréstimos, aquele que tinha acreditado nele quando ninguém mais acreditaria, se tornou um amigo. Ele acompanhava a história de Inayá pelas redes sociais e sempre que Cauã ia pagar uma parcela, eles conversavam sobre os avanços do Projeto Guerreiros da Vida. Em uma dessas conversas, o gerente fez uma proposta inusitada. Ele queria patrocinar o projeto, contribuir mensalmente com uma quantia que ajudaria a expandir as atividades. Cauã aceitou emocionado. Mais uma pessoa tinha sido tocada pela história deles e queria fazer parte daquela transformação. 2 anos após a cirurgia, em uma cerimônia especial no hospital, Inayá recebeu uma homenagem da prefeitura. Ela foi reconhecida como Jovem Cidadã do Ano por seu trabalho voluntário e pelo impacto positivo que tinha causado na comunidade. Durante o discurso de agradecimento, ela pediu para seu pai subir ao palco. Cauã, constrangido e sem jeito com toda aquela tensão, relutantemente subiu. Inayá segurou a mão dele e disse para toda a audiência: "Tudo que sou hoje, tudo que faço, só é possível porque esse homem aqui decidiu que a vida da filha dele valia mais que qualquer coisa no mundo."
Ele perdeu sua casa, sua terra, sua comunidade. Mas ele ganhou algo muito maior. Ele me ganhou de volta. E com isso, ele ganhou a oportunidade de mostrar para o mundo que o amor verdadeiro não mede sacrifícios. Meu pai é meu herói, e espero um dia ser pelo menos metade da pessoa que ele é. Não tinha um olho seco naquela sala. Cauã chorou, Inayá chorou, a plateia inteira chorou. Era um momento de reconhecimento não apenas do trabalho de Inayá, mas do sacrifício silencioso de um pai que tinha feito o impossível para salvar sua filha. Depois dessa cerimônia, a história de Cauã e Inayá ganhou ainda mais destaque. Eles foram convidados para programas de TV nacionais, jornais de grande circulação publicaram matérias extensas sobre eles, e até um produtor de cinema demonstrou interesse em transformar a história em um filme. Mas Cauã e Inayá não deixaram que toda essa fama mudasse quem eles eram. Eles continuaram morando no mesmo quartinho da pousada, que agora já era praticamente a casa deles. Cauã continuou trabalhando na marcenaria e Inayá continuou estudando e fazendo seu trabalho voluntário no hospital. A diferença agora é que mais pessoas conheciam a história deles e se inspiravam nela. O projeto Guerreiros da Vida se expandiu para outros estados. Inayá viajava com o pai durante as férias escolares para ajudar a implementar o projeto em novos hospitais. Ela treinava outros jovens que tinham superado o câncer para se tornarem voluntários, ensinava as técnicas de artesanato que seu pai tinha ensinado a ela, e principalmente, espalhava a mensagem de que não importa o quão difícil seja a sua situação, sempre há esperança e sempre há uma forma de transformar dor em propósito. Aos 12 anos, 3 anos após o diagnóstico, Inayá publicou um livro infantil contando sua história. O livro, ilustrado por ela mesma, se chamava O Guerreiro e a Floresta. Era uma versão adaptada e lúdica de sua jornada, onde ela era uma jovem guerreira que precisava deixar sua floresta natal para lutar contra um dragão. E seu pai era o sábio que a ensinava que a verdadeira força vem do amor e do sacrifício. Todo o dinheiro arrecadado com a venda do livro foi doado para o projeto Guerreiros da Vida. Em 6 meses, o livro vendeu mais de 20.000 cópias. Era um sucesso. Escolas começaram a usar o livro em suas bibliotecas, pais compravam para ensinar resiliência aos filhos, e hospitais distribuíam gratuitamente para crianças em tratamento. A mensagem estava chegando onde precisava chegar. Mas talvez o momento mais especial de toda essa jornada tenha acontecido 3 anos e meio após a cirurgia. Cauã recebeu uma carta da aldeia. Era do cacique, o líder da comunidade Tupi-Guarani onde ele tinha vivido por tantos anos. Na carta, o cacique pedia desculpas em nome de toda a comunidade pelo tratamento que Cauã havia recebido. Ele reconhecia que eles tinham sido injustos, que não tinham compreendido a magnitude do sacrifício que Cauã estava fazendo. E ele convidava Cauã e Inayá para voltarem à aldeia, não para morar, mas para uma cerimônia especial de reconhecimento. Cauã ficou em dúvida se devia ir. As feridas ainda estavam lá, embora menos dolorosas com o passar do tempo. Foi Inayá quem o convenceu. Papai, essas pessoas foram sua família por mais de 30 anos. Elas erraram, assim como todos nós erramos às vezes. Mas elas estão pedindo perdão. E perdão é a única forma de realmente seguir em frente. Cauã sorriu para a sabedoria da filha. Ela tinha apenas 12 anos, mas falava como se tivesse vivido várias vidas. Eles aceitaram o convite e voltaram à aldeia pela primeira vez em quase 4 anos. A recepção foi emocionante. Toda a comunidade estava reunida. O cacique fez um discurso público reconhecendo o erro que cometeram e honrando Cauã como um verdadeiro guerreiro, não porque lutou em batalhas, mas porque enfrentou o impossível pelo amor da sua filha. Eles devolveram simbolicamente um pedaço da terra que Cauã tinha vendido. Não era o terreno original, mas era uma forma de dizer que ele sempre teria um lugar naquela comunidade. Naquela noite, ao redor da fogueira, Inayá contou sua história para as crianças da aldeia. Ela falou sobre a doença, sobre o sacrifício do pai, sobre a vida na cidade, sobre o projeto Guerreiros da Vida. E ela terminou dizendo algo que marcou todos os presentes. Meu pai me ensinou que amor verdadeiro não é apenas dizer que você ama alguém. É estar disposto a perder tudo, a se reinventar completamente, a enfrentar seus maiores medos por essa pessoa. E eu aprendi que quando passamos por algo difícil, temos 2 escolhas. Podemos deixar que aquilo nos destrua, ou podemos usar aquilo para nos tornar mais fortes e ajudar os outros.
Meu pai escolheu me salvar, e eu escolhi usar minha segunda chance na vida para fazer diferença. E você, que está me ouvindo agora, que escolha vai fazer? Os anos seguintes continuaram trazendo desafios e vitórias. Inayá entrou na adolescência, continuou seus estudos e manteve seu compromisso com o trabalho voluntário. Ela se tornou porta-voz de campanhas nacionais de conscientização sobre câncer infantil. Apareceu em comerciais de TV incentivando a doação para pesquisa oncológica. Deu entrevistas para revistas de grande circulação falando sobre superação e propósito de vida. Mas ela nunca esqueceu suas raízes. Toda semana, sem falta, ela estava no hospital visitando as crianças em tratamento. E Cauã estava sempre ao lado dela. O pai que tinha vendido tudo agora via sua filha transformada em uma força da natureza, tocando vidas onde quer que fosse. Ele tinha terminado de pagar o empréstimo 2 anos antes do prazo final, graças a algumas doações que recebeu de pessoas inspiradas pela história e ao aumento de salário que conseguiu quando se tornou mestre marceneiro. Aos 15 anos, Inayá foi convidada para dar uma palestra TEDx. O tema era como transformar dor em propósito. A palestra de 18 minutos foi um dos vídeos mais assistidos da plataforma naquele ano, com mais de 2 milhões de visualizações. Ela falou sobre sua jornada, sobre o sacrifício do pai, sobre a escolha consciente de não se vitimizar, e sobre como cada pessoa tem o poder de transformar suas circunstâncias mais difíceis em combustível para fazer o bem. No final da palestra, ela fez uma revelação que surpreendeu a todos. Ela anunciou que quando completasse 18 anos, queria estudar medicina. Seu objetivo era se tornar oncologista pediátrica para poder cuidar de crianças como ela tinha sido cuidada. E mais que isso, ela queria usar sua própria experiência como paciente para ser uma médica melhor, mais empática, mais humana. A notícia emocionou milhões de pessoas. A menina que quase morreu de câncer agora queria dedicar sua vida a salvar outras crianças. Era o círculo completo da transformação. Cauã, ao ouvir esse anúncio, não conteve as lágrimas. Ele tinha salvado a vida física da filha 4 anos atrás, mas ela tinha salvado algo muito maior. Ela tinha salvado o espírito dele, tinha dado novo propósito à vida dele, tinha mostrado que mesmo nas situações mais desesperadoras, existe beleza, existe esperança, existe a possibilidade de transformação. O projeto Guerreiros da Vida, nesse ponto, já tinha se expandido para 12 estados brasileiros. Mais de 500 crianças tinham sido diretamente beneficiadas pelo projeto. E a semente que Inayá tinha plantado estava germinando em todo o país. Outros jovens que tinham superado doenças graves começaram seus próprios projetos inspirados no dela. Hoje, Inayá tem 17 anos. Ela está no último ano do ensino médio e estuda intensamente para o vestibular de medicina. Os exames de controle continuam mostrando que ela está completamente curada. O câncer não voltou e provavelmente nunca voltará. Ela cresceu, se tornou uma jovem linda, inteligente e principalmente, cheia de propósito. Cauã, agora com 44 anos, abriu sua própria marcenaria. Ele emprega 2 jovens da comunidade indígena que vieram para a cidade em busca de oportunidades. Ele ensina a eles não apenas o ofício da marcenaria, mas também sobre resiliência, sobre sacrifício, sobre fazer as escolhas difíceis quando necessário. Ele nunca voltou a morar na aldeia, mas mantém contato regular com a comunidade. Ele encontrou uma forma de honrar suas raízes enquanto constrói uma nova vida. E principalmente, ele tem Inayá. Saudável, feliz, realizando seu propósito e impactando o mundo de forma positiva. A história de Cauã e Inayá nos ensina várias lições poderosas. Primeiro, que o amor verdadeiro não conhece limites. Cauã estava disposto a perder literalmente tudo pela vida da filha. Sua casa, sua terra, sua identidade cultural, tudo. E ele não se arrepende de nada. Segundo, que os momentos mais difíceis da vida podem se tornar as oportunidades mais transformadoras. Inayá poderia ter saído da experiência com câncer amargurada, revoltada, traumatizada. Em vez disso, ela escolheu usar aquela dor para ajudar outras pessoas. Ela transformou sua maior fraqueza em sua maior força. Terceiro, que comunidade importa? Foram as doações de milhares de pessoas desconhecidas que permitiram completar o valor da cirurgia. Foi a comunidade online que amplificou a história.
Foi a rede de apoio que se formou que permitiu que Inayá e Cauã não apenas sobrevivessem, mas prosperassem. Quarto, que nunca é tarde para reconstruir. Cauã perdeu tudo aos 32 anos. Ele poderia ter desistido, poderia ter se entregado à amargura. Mas ele escolheu recomeçar. Aprendeu novas habilidades, adaptou-se a um novo ambiente, criou uma nova identidade. E hoje, mais de 10 anos depois, ele tem uma vida que, embora diferente da que tinha na aldeia, é igualmente plena e significativa. Quinto, que propósito de vida pode surgir das experiências mais improváveis? Quem poderia imaginar que uma menina de 9 anos diagnosticada com câncer se tornaria uma líder inspiradora, autora de livros, palestrante e fundadora de um projeto que ajuda centenas de crianças? A vida de Inayá foi redefinida pelo câncer, mas não foi destruída por ele. Foi transformada. E talvez a lição mais importante de todas, que vale a pena lutar. Vale a pena não desistir mesmo quando tudo parece impossível. Vale a pena sacrificar, vale a pena acreditar, vale a pena ter esperança. Cauã poderia ter aceitado o diagnóstico fatal e simplesmente esperado o inevitável. Mas ele lutou. Ele vendeu tudo, pediu ajuda, aceitou doações, contraiu uma dívida impagável. E no final, ele venceu. Inayá está viva hoje porque seu pai não aceitou a derrota. E centenas de outras crianças têm esperança hoje porque Inayá decidiu transformar sua segunda chance em vida em algo maior que ela mesma. Essa é uma história sobre amor incondicional, sobre sacrifício extremo, sobre resiliência inacreditável e sobre o poder transformador de escolher fazer o bem mesmo depois de passar pelo pior. Cauã nunca imaginou que aquele dia no posto de saúde, quando ouviu o diagnóstico pela primeira vez, seria o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida e a vida de Inayá, mas também a vida de milhares de outras pessoas. Ele era apenas um pescador simples de uma aldeia no meio da Amazônia. Não tinha educação formal, não tinha dinheiro, não tinha conexões. Mas tinha algo muito mais poderoso. Tinha um amor tão grande por sua filha que foi capaz de mover montanhas. E esse amor se multiplicou. Inayá aprendeu com o pai o que significa amar de verdade, e ela levou esse amor para o mundo. Cada criança que ela ajuda no hospital, cada família que encontra esperança através do projeto Guerreiros da Vida, cada pessoa que se inspira na história deles para enfrentar suas próprias batalhas, tudo isso é um reflexo daquele amor inicial. Você que está assistindo isso agora, seja lá onde você estiver, talvez esteja passando por algo difícil. Talvez você sinta que perdeu tudo, que não há saída, que o peso é grande demais. A história de Cauã e Inayá está aqui para te dizer que sempre há esperança. Sempre há uma forma de reconstruir. Sempre há a possibilidade de transformação. Seus momentos mais sombrios não definem você. O que define você é como você escolhe responder a esses momentos. Você pode se entregar à vitimização e à amargura, ou pode escolher ser como Inayá. Pode escolher transformar sua dor em propósito. Pode escolher usar suas cicatrizes não como símbolos de derrota, mas como mapas para ajudar outros que estão passando pelo mesmo caminho. Você pode escolher ser a luz em meio à escuridão. E se você é pai ou mãe, a história de Cauã te mostra o que significa realmente colocar seus filhos em primeiro lugar. Não é sobre dar presentes caros ou proporcionar conforto material. É sobre estar disposto a sacrificar o que for necessário pelo bem-estar deles. É sobre ensinar pelo exemplo que amor não é apenas uma palavra, é ação. Cauã nunca disse para Inayá que a amava através de grandes discursos. Ele mostrou através de cada decisão difícil, através de cada objeto que vendeu, através de cada hora extra que trabalhou para pagar a dívida. E Inayá cresceu sabendo, no fundo do seu ser, que é amada incondicionalmente. E esse conhecimento deu a ela a segurança e a confiança para se tornar quem ela é hoje. Quantas vidas precisam ser tocadas para que uma história valha a pena ser contada? Quantas lágrimas precisam ser derramadas? Quantos sorrisos precisam ser conquistados? Quantos corações precisam ser aquecidos? A história de Cauã e Inayá já tocou milhões. E ela continua tocando mais a cada dia. Porque no fundo, todos nós nos identificamos com algum aspecto dessa história. Todos nós já enfrentamos ou vamos enfrentar momentos de escolha difícil. Todos nós já sentimos ou vamos sentir o peso de uma dor que parece insuportável. E todos nós precisamos desse lembrete de que é possível superar, é possível transformar,
é possível não apenas sobreviver, mas prosperar. A jornada de Cauã e Inayá não terminou. Ela continua. Inayá vai se tornar médica em alguns anos e vai salvar vidas como sua vida foi salva. Cauã vai continuar trabalhando, ensinando, inspirando. O projeto Guerreiros da Vida vai continuar crescendo, tocando mais crianças, dando mais esperança. E a mensagem deles vai continuar se espalhando, que amor verdadeiro move montanhas, que propósito pode nascer da dor, e que cada um de nós tem o poder de transformar nossas histórias mais difíceis em legados de inspiração. Então, da próxima vez que você sentir que está no fundo do poço, que não há saída, lembre-se de Cauã vendendo tudo para salvar Inayá. Lembre-se de Inayá escolhendo ajudar outras crianças em vez de se vitimizar. E pergunte a si mesmo: o que eu vou escolher fazer com minha dor? Vou deixar que ela me destrua ou vou usar ela para me reconstruir mais forte? A resposta a essa pergunta vai definir não apenas seu futuro, mas o legado que você vai deixar para o mundo. Cauã deixou sua marca. Inayá está deixando a dela. E você? Qual vai ser sua marca? Qual vai ser sua história de superação? Qual vai ser a montanha que você vai mover? Porque todos nós temos uma. Todos nós temos batalhas a lutar, sacrifícios a fazer, escolhas difíceis pela frente. A questão não é se vamos enfrentar essas situações, mas como vamos responder quando elas chegarem. Vamos fugir ou vamos lutar? Vamos desistir ou vamos persistir? Vamos nos fechar na nossa dor ou vamos abrir nosso coração para ajudar os outros? Essas são as perguntas que definem uma vida. E Cauã e Inayá já responderam as delas. Agora é sua vez de responder as suas.